A Amplos é uma associação que ainda está em formação, em fase de formação. Partiu da iniciativa de um casal de Lisboa. É uma associação de mães e pais pela liberdade de orientação sexual dos seus filhos e, portanto, também aberta, é ampla a todos os simpatizantes com esta causa. Apareceu em junho, quando o seu primeiro texto foi lido numa reunião da Rede Execo em Lisboa. Depois foi feita a sua apresentação pública em Lisboa em outubro e em dezembro, porque houve uma boa aceitação relativamente a pais que apareceram, porque os pais, como sabe, ainda têm algum receio e até com algum fundamento de dar a cara, como também os seus filhos, e depois, num outro momento, logo de seguida, esses pais ajudaram os fundadores a apresentar a associação a movimentos que têm a ver, movimentos da LGBT e também da Rede Execo. Como se chegou à conclusão, como eu disse, que era muito necessária esta associação, então veio a associação apresentar-se ao Porto. No Porto também já tínhamos mais pais, foi em dezembro. Em breve vai haver uma outra reunião em Lisboa, penso que é já no próximo sábado, tenho certeza, é no próximo sábado, e em março, estamos a planear em março fazer-se nova reunião no Porto. Posso dizer-lhe que a aceitação tem excedido as nossas expectativas, porque havia muita gente em sofrimento, com certeza. Mas porquê que consideraram tão importante o surgimento desta associação? Porquê que consideram que é importante os pais se unirem pela liberdade de orientação? Porque os nossos filhos, como sabe, eram vítimas e continuam a ser e vão ser, com certeza, ainda durante mais tempo, infelizmente, de discriminação. Nós queríamos, como os nossos filhos também, que sejam tratados de forma digna e terem todos os direitos que têm todas as outras pessoas, não são cidadãos de segunda, não é? E quando não afeta só a eles, o problema de serem discriminados, a homofobia, muitas vezes gozados na rua, pelos seus pares, no emprego, tanta gente, não afeta só a eles. Eles estão inseridos numa família. E os seus próximos, e principalmente os seus pais, sofrem também em conjunto com eles. E por isso cabe-nos a nós estar ao seu lado. Porque é ao lado deles que nós devemos estar. Nós não devemos hostilizar quem amamos. Que palavras bonitas aqui neste Fórum Contrastes. Quem é que, disse-me que a Associação Amplos está então em formação, quem é que pode fazer parte desta associação? Como eu disse, não é uma associação só para pais, também vai ser, portanto, para simpatizantes da causa. Portanto, isto... Irmãos, amigos. Exatamente, e pessoas que se revejam nos valores, naquilo que nós defendemos, toda a gente que seja contra qualquer tipo de discriminação. Claro que naquilo que nos toca, nós estamos nesta associação em função da discriminação pela orientação sexual também, e por isso estamos do lado de gays, lésbicas, transexuais, identidade de género. Podem contar connosco. Sentimos que estamos a ajudar diariamente muitos pais e muitos filhos, porque é difícil outros não nos aceitarem, quem vive ao nosso redor e gozarem muitas vezes com eles e estarem sempre numa atitude de não aceitação, de rejeição. Agora imagino o que é nós não sermos aceitos e não podermos, pelo menos até na nossa casa, sermos aquilo que nós somos. Nós dizermos, eu não me sinto atraída por pessoas de sexo diferente. Eu gosto, se é o caso de um rapaz, gosto só apenas de homens. E se nós, em nossa casa, não tivermos esse ambiente acolhedor e de confiança, o que é que nós podemos esperar lá fora? Mas também também entendemos os pais que têm dificuldade em logo de momento aceitar isso, claro. Porque não é fácil. Eu que parece que quem me esteja a ouvir que sou uma pessoa e penso que sou de mentalidade aberta, também não foi fácil logo no primeiro momento para mim. E principalmente pessoas que vivem em ambientes mais a nível de ruralidade, em que toda a gente aponta o dedo e achamos-nos no direito de julgar todos e mais alguns, não é fácil. E não só, às vezes, só por causa daquilo que os pais pensam. Os pais até podem fazer uma aceitação incondicional daquele filho e pensar que o amam da mesma forma. Mas pensam
E o que é que ele vai sofrer com isso? Claro. Como é que ele vai ser apontado? Que julgamentos é que ele vai ter diariamente no seu dia-a-dia? Pais também precisam E de põe-se apoio, no não é? lugar daquele filho e até por ele, muitas vezes, custa-lhes e tentam ver se os demovem. Muitas vezes, o que é de todo impossível, sabemos. E portanto, só temos que olhar para aquele filho da mesma forma. Porque vou-lhe dizer, e eu olho para o meu filho e penso, e é assim que os pais eu acho que devem pensar. Quantos pais não gostariam de ter este filho como filho? Perdoem-me a redundância. Portanto, o que mais posso querer? Só porque tem uma característica diferente da minha, vou olhá-lo de outra forma? Exatamente. Os grupos de interajuda que a Amplos quer e já está a fazer, tanto pode ser uma ajuda individual como uma ajuda em grupo, tanto para os filhos quanto para os pais, especialmente quando estão naquela fase de maior sofrimento. Essa é a vertente menos visível que vai ter a Amplos, mas que é a mais importante e prioritária para nós, porque nós, o importante não é a visibilidade da causa, é o que é que nós podemos fazer, de que forma é que nós podemos ajudar estas famílias. Para além disso, depois também estamos a estabelecer uma plataforma de contactos, tendo já a ajudar-nos um grupo de especialistas para dar apoio, por exemplo, a nível da terapia familiar, a nível da psiquiatria, que tanta gente precisa, porque muita gente deprime e não aguenta. E por isso a Amplos pode ajudar e indicar uma pessoa, um especialista para, ao nível da psicologia, para essa fase mais difícil, conseguir ultrapassá-la com sucesso nas famílias. E também vamos ter uma parte, e que já estamos a ter há algum tempo, uma participação cívica na sociedade, podendo colaborar na educação para a diferença, juntamente com as escolas, juntamente com os grupos, com a Rede ESECO, com os movimentos LGBT, todos juntos somos poucos para fazer um mundo melhor, diferente, mais tolerante, que não discrimine, que não aponte o dedo, não é? Do lado dos pais, como é que é receber esta notícia? Não deixa de ser sempre um choque. Lá está. Independente do meio em que vive, independentemente da formação de cada família, de cada pessoa, acho que nunca ninguém está à espera, não é? E então, relativamente, por exemplo, ao meu filho, acho que o que nos valeu e o que nos vale, e é importantíssimo isso, é a relação de cumplicidade, de confiança, de segurança que nós temos uns nos outros. E portanto, é a abertura de falarmos de todas as coisas. E a força que eu lhe dei, sem querer, que eu nem me passava nada para a cabeça, de uma forma inconsciente, foi numa viagem longa que íamos os 4, eu dizer, devia-se ter passado alguma coisa a nível de alguma notícia, e que eu disse-lhe, olha meu filho, é assim, nós os pais somos os teus melhores amigos. Se alguma vez tiveres algum problema, se calhar relativamente ao bullying nas escolas, que meninos que se suicidavam porque eram agredidos na escola. Exatamente. E eu disse, porque é que não se sentiam à vontade para falar com seus pais? Ou se falaram, porque é que não tiveram pais mais interventivos para exigir outra postura ou retirá-los dali? E eu disse, se alguma vez, Romeu, tiveres algum problema, diz-me, fala-me, diz aos teus pais, porque nós somos os teus melhores amigos. E nós estamos aqui para te ajudar sempre em tudo. E ele registou. E quando se calhar, logo passados uns dias no regresso dessa viagem, ele tinha apenas 15 anos. Ia a fazer 16, hoje já tem 20. Ele um dia foi inteligente, soube escolher o momento de ver quando é que nós, se estávamos bem dispostos, aquela noite só não escolheu o bom momento porque no dia seguinte era o dia do aniversário do pai. E pronto, e aí estávamos, porque ele, com os pais que conhecia, ele acharia com certeza que ia tudo correr bem, não é? E correu, mas tivemos que estar a digerir durante um tempo. E ele nos diz, mãe, mas não vais dormir? Eu estava deitada no sofá porque eu quero falar contigo, tenho uma coisa para falar contigo. E o pai estava no outro sofá. E ele diz-nos naturalmente, sabes, eu acho que não me sinto atraído por mulheres. E eu, na altura, lá está sempre a fase da negação. Nós dizemos assim, olha, vê lá bem, porque é assim,
porque tu és um bocadinho franzino, se calhar ainda não tens tanto essa apetência, ou as raparigas não vêm tanto ao teu encontro e tu podes pensar que... Mas ele foi de uma segurança extrema e disse-nos, e ficou bem claro logo ali, ele com 15 anos, que isso não era uma questão temporária ou de dúvida. Porque ele disse-me, ainda bem novinho, bem pequenino, eu com 9, 10 anos, eu já sofria e chorava muito na minha cama sozinho, porque me via num dilema, estava num dilema e eu não queria negar ele próprio e tinha que fingir para toda a gente. Quando, por exemplo, os amigos diziam, olha aquela ali, que jeitosa, claro. E ele, pois é. E esta simulação constante na vida de alguém, quando nós temos que estar sempre... Também é uma prisão. Bem-vindo ao meu mundo. Exatamente, sempre a fazer coisas ou a dizer que nós não estamos a sentir, não é? E, portanto, há necessidade de uma libertação. E foi inteligente quando aproveitou essa minha deixa e disse, acredite, com a minha mentalidade, e eu a pensar que sou uma mulher moderna e que aceito tudo, incondicionalmente. Por isso é que eu entendo todas as mães, com toda a legitimidade, e pais. Claro. Eu, na frente dele, eu mantive-me segura, tranquila. Fiz-lhe ver isso primeiro, quando vi que era irrealmente definitivo e com toda a segurança da sua parte, tudo bem. Eu mantive mais um momento ali ao pé dele. Quando resolvi subir para me deitar, sabe qual foi a minha reação? Meti-me dentro do quarto de banho e fiquei lavada em lágrimas. E chorei. Sabe porquê? E isto é uma mensagem que eu quero dizer aqui aos outros pais. Estamos a terminar? Porque eu tinha já o irmão mais velho, um filho com deficiência. E eu só tenho 2 filhos. E nós depositámos todas as nossas expectativas do que o Rafael não conseguia no outro filho. Nós somos pais em primeiro lugar e temos expectativas para os filhos que tivemos. E como eu estava a dizer, eu já tinha um filho com deficiência. Olha, se fosse então alguns pais, e é esta mensagem que eu quero dizer aos pais que possam estar em sofrimento, que neste momento possam estar a viver esse dilema de aceitação ou não do seu filho, de maltratar ou de aceitar, como é que vou fazer? Que então eu, se tinha 2 filhos, o primeiro era um menino com deficiência e agora o segundo vinha-me dizer que era homossexual. Eu tirava-me da janela abaixo. Ou atirava ele. Matava-me. Não pode ser. Nós temos que ter calma, tranquilidade nesses momentos e pensar seriamente o que é que eu faço. Como é que eu dou a volta a esta situação. E nestas situações, eu falei também com a Margarida, a fundadora da Amplos, e ela também acha que nós temos que ser inteligentes. E, acima de tudo, pensar no amor. No amor que nos une a todos, naquela família, ser adultos inteligentes. E como é que vamos dar a volta a esta situação? Então, eu no meu canto, deitei cá para fora essa mágoa no momento que estava a sentir, chorei, e só ainda agora há pouco tempo é que eu lhe disse que eu chorei muito quando subi para o quarto. Chorei e chorei nos dias seguintes. E tive que digerir como eu acho que tantos pais têm que o fazer e que é legítimo, e que é natural, e que é normal, e que não se sintam mal por isso, que não se sintam que estão a ser maus pais porque têm que chorar, porque têm que dar a volta à situação. Agora, temos que pensar que é o mesmo filho, a mesma filha que temos à nossa frente. O mesmo amor. Eu olhava para ele muitas vezes e pensava, mas é o mesmo, meu Deus, o que é que eu tenho que pensar agora relativamente a ele? A mesma coisa. E tenho que pensar em vez de nos focarmos numa característica o que é? Só porque é diferente? Tantas pessoas têm características péssimas, más pessoas, que roubam, que não sei quê. E então essas pessoas são mais do que qualquer um só pela sua orientação sexual. Eu não tenho esse filho. Eu tenho um filho amoroso, eu tenho um filho educado, eu tenho um filho trabalhador, inteligente. E, mas, portanto... Clarice, em algum momento a Clarice pensou, onde é que eu falhei ou não? Nunca pensou? Não, aí nesse caso não. Não achei que ali eu tivesse falhado em alguma coisa, porque eu tenho certeza absoluta que não se fica homossexual. Essa é uma coisa que se sente. Exato, mas... que faz parte integrante, a sexualidade faz parte integrante da nossa personalidade. Ai, tão bom ouvir isto de uma mãe. E portanto a inclinação já vem com a pessoa. E por isso é que tantos, se pudessem dar a volta à situação, davam. Tantos que fingiram casamentos para não serem apontados e para fazerem de conta que eram normais.
Atenção, este normal entre aspas. Exatamente. O normal é encaixar-se na maioria da vida das pessoas, não é? Se fosse fácil ou se fosse uma questão de escolha, como muita gente ainda pensa, não iam por esse caminho.